Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comenta para fortalecer nós. Fosca doidera, bora pro vídeo. Era nós da fita, agora é nós do DVD, valeu? Por amor à arte, por amor ao trabalho e por amor à cidade. Então acho que são pessoas que estão fazendo algo que está dentro do coração delas em prol da cidade de São Paulo de alguma forma, né? Eu acho que no caso da minha equipe fazer é justamente isso. Eu sou nascido e criado em São Paulo. Aqui com o livro do meu grande amigo, do Cobra. A gente tem uma história muito parecida. O Cobra veio da perifa do Grajaú, Zona Sul. Eu morei muito tempo em Santo Amaro quando era moleque. Hoje eu percebo que é um privilégio realmente poder ter o trabalho nas ruas, nas grandes cidades, poder ter nas periferias também, né? Porque está o acesso de todo mundo. Então hoje eu vejo esse movimento. Muitos artistas da rua vão para galerias, muitos artistas das galerias hoje estão indo para as ruas levar o trabalho, né? Porque é magnífico realmente. São milhares e milhares de pessoas que estão tendo acesso ao trabalho ali todos os dias, né? Eu, na realidade, não acredito mais nessa fronteira, nessa barreira entre a arte que é feita na rua, a arte que é feita numa galeria, a arte que está... Enfim, para mim, não há esse limite, né? Eu acho que essas paredes, essas barreiras já foram quebradas há muito tempo. E a cada dia mais, né? Então, claro, são suportes diferentes, são materiais diferentes, mas poder transitar nesses universos realmente é interessante para qualquer artista. O que te inspira? Olha, no meu trabalho, eu tenho algumas fontes de inspiração, obviamente. O meu trabalho está alicerçado em retrô, em vintage, em muita coisa da história, muita coisa da memória, proteção dos animais, né? Se eu te mostrar o meu telefone aqui, o bloco de notas, eu tenho mais de 1000 anotações de coisa. Tudo que eu vejo, na verdade, toda a minha vida, por todos os lugares que eu transito, estou sempre fazendo alguma anotação que depois serve de inspiração para um desenho e futuramente, quem sabe, para um mural, né? Então, toda a vida me inspira. Democracia, né? Um cara que começou na pichação, foi preso, passou por todo tipo de situação já. É muito respeitado por pichador, por grafiteiro. E é um cara que, assim, a obra dele é a defesa das liberdades individuais, da democracia, dos menos favorecidos, da igualdade de gênero, de sexo, do índio, do negro, enfim. Cobra é maravilhoso porque o trabalho dele tem um viés muito forte ligado vamos dizer assim, às liberdades individuais. Então eu admiro ele pelo talento dele e pela cabeça fantástica que ele tem. Esse cara é vanguarda no mundo. Olha, tudo na minha vida acontece de uma forma bastante inusitada, bastante natural também, né? Porque afinal de contas são 28 anos pintando, me dedicando, passando por tantos desafios, né? Tantas questões de superação também. E hoje eu vejo meu trabalho em 5 continentes também, que é algo que eu jamais imaginava. Acho que eu nunca tinha imaginado sequer sair do bairro onde eu nasci, lá que é o Campo Limpo. Que dirá conhecer tantos lugares, né? E agora dentro de um outro formato, que é um livro, podendo apresentar o meu trabalho num outro nicho, né? Isso realmente para mim é muito inspirador, assim, né? Me motiva a continuar. E também poder receber o carinho das pessoas que, assim, acabaram percebendo um pouco mais do meu trabalho, né? De alguma forma, tal. Porque todos os trabalhos que eu faço com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor. E eu acho que as pessoas têm recebido isso e têm retribuído ainda muito mais intensamente. Cobra, como que é isso? Quer dizer, você começou um moleque pichador e agora é um artista reconhecido no mundo inteiro. Você falou 5 continentes. O que é isso?
Olha, eu estou aprendendo ainda a conviver com isso, né? Mas é uma experiência magnífica, é uma experiência maravilhosa. Eu também estou com meu bebê agora, que acabou de nascer com 1 ano. Eu levei ele para 5 países comigo, porque eu queria estar um pouquinho com ele também. Poder conhecer outras culturas, poder conhecer outros países e ainda poder deixar o meu trabalho lá, realmente, eu por mais que muitas vezes estou cansado, né? Porque é um desafio também, não é fácil, né? Mas poder ver o resultado dos trabalhos e tal compensa demais, né? E lugares assim, agora mesmo eu estou com convites para pintar no Cazaquistão, na Finlândia, sabe? Assim, eu acho que eu nunca iria conhecer esses lugares se não fosse através do meu trabalho. Então, a arte realmente, ela acaba quebrando todos esses paradigmas, todas essas barreiras, todos esses preconceitos, todas essas fronteiras, todos esses muros, né? Então, através do meu trabalho, realmente tem me proporcionado tudo isso. Eu sou nascido e criado em São Paulo. Eu comecei por volta de 1987, no bairro do Campo Limpo, com pichação. Só que em contrapartida, eu já desenhava. Eu desenhava antes da pichação. Desenhava desde os 8 anos de idade. Sempre desenhei em papel, colorindo e tal. Sempre tive isso, mas eu não sabia da possibilidade de fazer no muro. Quando eu conheci e me envolvi com a cultura hip hop e conheci os grafiteiros de Nova York e tal, aí eu descobri a possibilidade de fazer os desenhos nos muros. Era por volta de 90, 89, 90, ou talvez um pouco menos. Mas eu queria buscar uma identidade para o meu trabalho, né? Algo que tivesse mais a ver com a minha realidade. Eu sou um cara que coleciona livros antigos, curto fotos históricas, curto fazer releitura desse tipo de imagem. Aí eu criei alguns projetos. Um deles chamado Muro das Memórias, que a ideia do projeto Muro das Memórias é justamente pintar murais com cenas antigas, criando portais para uma cidade que já não existe, né? Nós temos cerca de 50 trabalhos desse realizados aqui na cidade de São Paulo, onde os muros eu coloco como se fossem as minhas telas, assim. A minha inspiração toda vem da cidade de São Paulo mesmo, né? E como eu sou muito inquieto, eu também comecei a fazer outros projetos, outras coisas, como a pintura anamórfica, que é essa pintura 3D no chão, que sofre a distorção e tal. E a minha equipe acabou sendo pioneira nesse tipo de técnica aqui no Brasil, né? E a partir do Muro das Memórias, a gente chegou em outras vertentes, né? Que é justamente trabalhar em cima de cenas que são históricas, que são icônicas, como é o caso do mural que foi feito em Nova York, do VJ Day. Porque eu tenho muitos muros que são simplesmente em preto e branco ou sépia. Mas eu tenho muros como esse do VJ Day, ou o muro que foi pintado em Los Angeles, que é uma releitura do Monte Rushmore, onde a gente pega essas imagens e eu coloco toda uma identidade visual em cima delas e tento trazer elas para os nossos tempos, assim, né? Tem um projeto também Green Pincel, que ele fala justamente dos vários tipos de agressões do homem ao meio ambiente, aos animais, à natureza. Eu sou muito ligado à questão de proteção aos animais. Aqui na cidade foi justamente o mural do Oscar Niemeyer num prédio na Avenida Paulista, que tem várias coisas bacanas em ter conseguido realizar esse trabalho, né? Uma delas é que eu estava há mais de 5 anos tentando viabilizar esse projeto. Outra que é um prédio, né, na Avenida Paulista, que é a principal avenida, acho que é da América Latina, super importante, que ali você tem todo aquele padrão de concreto, todo mundo de terno e gravata. De repente você tem ali um trabalho que quebra um pouco isso, né? Acho que as pessoas interagiram muito com o trabalho, né? Desde os primeiros dias, quando a gente começou a esboçar, muita gente já parava do outro lado da Paulista ali para fotografar e tal. Então eu acho que é uma diferença muito grande
a ponto de que eu saindo da periferia, começando a fazer isso de forma ilegal, sendo detido 2 ou 3 vezes, chegar a ponto de conseguir pintar um painel na principal avenida da cidade, na lateral de um prédio e tal. Então, acho que é uma linha que levou mais de 20 anos para chegar e para acontecer, e da forma que aconteceu foi super favorável, porque a gente teve um reconhecimento por ter conseguido fazer esse trabalho. Eu acho que o grande barato de pintar na rua é justamente você levar esses trabalhos ao acesso de milhões de pessoas, né? Sejam elas pobres ou ricas, independente da classe social. De repente um cara, pessoas que nunca entraram numa galeria de arte, enfim, elas têm ali na cidade um trabalho que está acessível, né? Elas têm esse contato com os artistas, né? Pô, você tem hoje trabalhos aí nas ruas que são vendidos em galerias de arte por, sei lá, muita grana. Eu nasci no bairro da periferia, aqui de São Paulo. Fiz tudo que natural mesmo da molecada da periferia, né? Empinei pipa, andei de carrinho de rolemã, todas essas coisas da rua mesmo. 12 anos eu já pichava. Então, mas antes disso eu já carregava um caderno de desenhos. Eu desenhava super-heróis, desenho animado, assim, copiava, né? Ficava copiando e tal. Sempre curti demais, assim, copiar. É uma coisa que era uma explosão, assim, dentro de mim. Eu não tinha como conter isso. E eu, desde aquela época, eu já tinha essa afinidade em desenhar com anatomia, alguma coisa assim, com luz e sombra. Eu já buscava esse tipo de desenho, né? A cultura hip hop, ela foi muito boa pra mim, né? Eu aprendi muita coisa através disso. Quando eu comecei era bem difícil, porque não tinha de onde tirar realmente referência. Porque não tinha, internet, revista pra você ver ali. Eu sou autodidata, então também tudo que eu aprendi na rua, mas o fato de ser autodidata também não significa que eu não tenha talvez estudado e pesquisado muito mais do que se eu tivesse feito uma faculdade. Quando eu comecei, eu fazia mesmo letra, junto com alguns personagens. E os personagens que eu fazia, eu já tentava puxar alguma coisa com anatomia e tal, mas totalmente ligado ao que faziam em Nova York. E só depois de muito tempo, eu passei a conhecer outros artistas, como os muralistas mexicanos, e aí eu descobri um outro universo e uma outra possibilidade para pintar os murais, né? Então eu comecei a desenhar com cenários com perspectiva, né? Com uma luz e sombra mais detalhada e tal. Quando eu comecei a fazer essas pinturas em 3D no piso, eu comecei porque eu também vi alguns trabalhos que faziam na Europa. Teve um momento, há uns 15 anos, 10 anos atrás, que virou uma febre de todo mundo falar sobre essas pinturas em 3D e eu não sabia como que eram feitas. E eu comecei a pesquisar sozinho isso. Eu sei fazer, mas eu não me dedico a esse tipo de pintura, né? O meu tá mais focado nos murais mesmo. Hoje a maioria dos trabalhos que a gente vê é mural, né? Porque são autorizados, seja pelo prefeito, ou seja por quem for. São trabalhos de mural. Então mudou muito essa cena, né? Tem poucos caras hoje que são conhecidos que estão fazendo um trabalho sem autorização na cidade. Um deles é o Banksy, né? Eu passo numa avenida, num lugar que eu acho legal, que eu queria ter um trampo, aí eu fotografo o muro
e entra em contato com o proprietário. Não tem outro jeito, porque meu trabalho demora uma semana no mínimo para ser feito, né? Então entra em contato, eu gostaria de fazer um trampo aí. Eu sempre trabalhei de forma séria, mas eu nunca tive nenhum tipo de ambição comercial com o meu trabalho e nenhum tipo de ambição, até artística mesmo, no sentido de eu quero que meu trabalho esteja em determinada galeria, eu quero que meu trabalho esteja em determinado museu, porque eu nem sabia dessa possibilidade. Eu entrei numa galeria de artes pela primeira vez, acho que eu já tinha uns 29 anos de idade, 30 anos. Eu já pintei em uns 15 países diferentes. Lugares assim que eu realmente nem sonhava ir, que é dirá ser convidado para pintar. De Dubai, a gente ficou tipo 10 dias lá, discutindo com o pessoal lá do governo o que poderia fazer e o que não poderia. Então é uma situação difícil, mas também é o primeiro trabalho autorizado pelo governo a ficar lá permanente. O mural que a gente foi pintar na Grécia, que falava da evolução do homem que ia para a guerra. E aí eu fui lá e pintei isso e do lado de vários templos de cristão ortodoxo. Chegou um ponto dos caras irem lá no muro e apontar o dedo na minha cara e me ameaçar, falar tal. E depois eles foram lá e destruíram o mural. Mas os meus planos agora são esses. Tem uma exposição grande em Los Angeles que a gente vai fazer em colaboração com o Instagram, eu acho. E essa sequência de muros nos Estados Unidos. Eu devo focar o meu trabalho mais nos Estados Unidos agora. Se me convidarem para pintar a fachada fachada do Teatro Bolshoi, eu vou pintar. Mas eu nunca vou abandonar as ruas. Eu sou um cara que eu comecei na periferia da cidade, eu não tinha grana para pagar meu ticket no busão, passava pro bar da roleta, mas carregava as latas de tinta, entendeu? Pô, latex, comprava latex, comprava cal, tinta cal, jogava uns pigmentos no cal e saia pintando. Então, pra mim, não tá ligado a grana. Eu tô pintando aqui de forma voluntária, eu amo fazer isso e vou seguir pintando. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack Mr. Magic. Sou nascido e criado no bairro do Campo Limpo, na periferia de São Paulo. Então levei mais de 20 anos pintando nas ruas, pintando nas periferias, sendo detido, para que chegasse um determinado ponto da street art, não só por conta do meu trabalho, mas de tantos outros artistas que estão pintando nas ruas com qualidade, com excelência e tal, etc. E as pessoas passaram a perceber que não é necessário, não apenas um artista formado numa faculdade, que tem um diploma acadêmico, não são apenas esses que são artistas de verdade. Também os artistas nascidos numa favela, no Capão Redondo ou no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, esses também são artistas. Então chegaram a um determinado ponto agora em que eu acho que as ruas mostraram isso e por conta disso o trabalho tem entrado em lugares que antes não entravam. Obviamente que existem artistas que hoje percebem que as ruas possuem essa grande visibilidade e pintam simplesmente para se autopromover. Existe isso. E existem outros artistas que também eram das ruas e a partir do momento que as galerias convidaram, esse cara abandonou a rua. Mas eu não vou... Isso é algo que está fora de cogitação para mim. Que eu comecei com pichação. Eu curto muito pichação. Em 87, 88, 89, 90, eu pichava tudo que era muro da cidade de São Paulo. Eu andava com o pescoço quebrado, olhando para cima dos prédios para ver quem é que pichou, o nome do cara, frequentava os pontes de pichação, conheço toda a galera. Então, o que acontece? Só que eu já desenhava, então é uma questão de respeito, né? Eu seguia desenhando nos meus cadernos e quando eu conheci os grafiteiros aqui de Nova York, eu resolvi passar a desenhar nos muros.
era o meu caminho natural. A minha arte seguiu outros caminhos. E eu até hoje respeito qualquer picho. E os pichos me respeitam, os pichadores me respeitam, porque eles sabem dessa relação que eu tenho. Eu já pichei, tenho o maior orgulho de ter pichado. Fiz grande parte da minha carreira grafite de forma ilegal. Até hoje eu ainda faço alguns trampos de forma ilegal. Mas o meu trabalho hoje é mural. Então o que eu acho? O mural é o quê? A diferença é o quê? Muito simples. Autorizado ou não autorizado. Não está ligado à técnica, não está ligado a nada disso. Se o proprietário autorizou, é mural. O grafite é feito de forma ilegal. É efêmero. Ele pintou, acabou. Se ele quiser que o trabalho dele permaneça no espaço, ele tem que pedir autorização. Dez intervenções em 10 dias. Como é que surgiu a ideia de um projeto tão ousado como esse? Olha, há mais de 2 anos eu venho desenhando isso. E todas elas com uma questão relacionada às ruas, relacionada a questões sociais, levando também o trabalho para várias áreas diferentes, ocupando toda São Paulo. Está virando as madrugadas, fazendo tal, é verdadeiramente uma maratona. Por que esse título, São Paulo, uma realidade aumentada? Porque eu quis ampliar alguns fatos da cidade que muitas vezes passam desapercebido, né? A primeira delas já foi na Cracolândia, justamente porque na minha equipe tem 2 ex-usuários de droga, um deles inclusive de crack. Eles interagiram com a gente, mais de 40 deles pintaram com a gente, nos receberam, conheciam meus murais da cidade. Como é que você escolhe o rosto que você vai retratar ali no teu painel? Olha, no caso lá do balé do Paraisópolis, existiam mais de 300 meninas que faziam parte ali do balé. Mas a gente teve que eleger uma delas, né? E a escolha foi justamente pelo fato da menina morar ali na comunidade, né? Obviamente de uma origem bem simples. Eu conheci a menina, tive um contato com ela, gostei muito dela também. E ela é uma menina que realmente se dedica muito na arte em que ela acredita. E eu fiz questão de fazer no mesmo estilo que eu fiz a bailarina lá de Moscou. Então eu fiquei com 2 murais lá com a Maia, que é uma bailarina do Teatro Bolshoi, na rua do Teatro Bolshoi, e aqui uma bailarina brasileira da comunidade do Paraisópolis. Agora, como é que é a participação do público, né? Porque é presencial e também é virtual, né? Desde o começo a ideia era que as pessoas pudessem interagir. Eu criei um mural que foi com Lambi Lambi, na verdade é a primeira vez que eu faço um trabalho com Lambi, e o tema do mural era Troca-se. E várias pessoas vieram e colaram junto com a gente ali os cartazes no mural e tal. E um outro que eu fiz anteriormente, que foi sobre o desemprego. Então eu convidei as pessoas que estavam desempregadas e também esse currículo é um currículo real que nós pintamos lá na Praça Roosevelt. Essa era a minha ideia, então está funcionando muito bem. Mas como é que você acha que essas ações interferem na vida das pessoas que estão sendo retratadas? Não só na vida das pessoas que estão sendo retratadas, mas na minha própria vida também. Na verdade eu procurei o DHPP durante 2, 3 meses antes, e a gente fez toda uma pesquisa para saber quem que a gente ia retratar e tudo mais. E aí a gente pegou uma menina aqui de Carapicuíba, né, que é uma história recente, de 2 anos atrás, e tá fazendo, a mãe da menina veio aqui, então são histórias bem delicadas realmente. A linha de street art que eu sigo é uma linha que vem realmente de protestos, né? de conscientização, e pretendo continuar aí pensando de uma forma diferenciada nos muros da cidade. Pode parar, não me vem falar, não vai, pode assinalar. Fica tranquilo, nego, você pode até gingar, mas não pode me xingar. A bandeira do Brasil, um capacete e dentro dele aquele olhar inconfundível. Todos reconhecem e reverenciam a justa homenagem ao tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. Nossa, passa um fio pela minha cabeça, quer saber que ele foi a maior lenda do nosso Brasil. Vencedor, né? É o colorido, na cidade cinzenta e uma imagem maravilhosa. O olhar dele tá perfeito, luminoso, tá alegrando a cidade. Uma gigantesca empena aqui na esquina das avenidas Rebouças com Consolação. 18 metros de largura por 41 de altura.
730 metros quadrados com bastante visibilidade. Cobra na parada. Vamos subir. O Senna, pela mensagem que ele passava como pessoa, os valores que ele apresentava foram muito importantes para mim, na minha vida, né? A questão da superação, né? Da motivação, determinação e tudo mais. O fato de eu estar pintando aqui é muito uma questão pessoal. Obviamente que muitas pessoas se identificam com o Ayrton, né? Eu acho que a gente também vive momentos tão difíceis aí, hoje em dia, né? O povo brasileiro passando por tanta dificuldade. Eu acho importante pegar uma esquina como essa, pintar uma bandeira nacional aqui, para a gente voltar à memória realmente do que nós somos, né? E lutar pelos nossos direitos e tudo mais. Acho que o Senna representa um pouco disso, né? Esse trabalho ele é uma iniciativa do Ministério do Turismo através de uma campanha chamada Partiu Brasil. Então nós somos convidados pelo Ministério em Brasília e a partir de então eles estavam buscando espaços aqui em Recife onde o mural pudesse ser realizado. Nada melhor do que a gente realizar um trabalho no país onde a gente nasceu. Então hoje eu acredito que é um privilégio para mim como artista poder ocupar um espaço tão importante numa cidade tão icônica e importante como Recife, que é um dos berços da nossa cultura, né? Eu recebi uma série de fotos de outros espaços e aí a gente teve a felicidade de conseguir realizar o painel em parceria com a prefeitura. Eu desenvolvi uma imagem que pudesse ser tridimensional e pudesse ser vista das pontes e também de qualquer ponto aqui da Rua Aurora. E esse painel também foi criado de uma forma para ser visto à distância. Por quê? Porque nós temos aqui o rio que impossibilita você ver o painel de perto. Então se você andar todos os arredores aqui da Rua Aurora, você consegue perceber nitidamente a imagem que nós decidimos retratar. Eu acho que isso tem a ver com a própria essência da street art, que é levar o acesso de milhões de pessoas, independente da sua classe social, um trabalho de arte como esse que a gente tem realizado em várias capitais brasileiras. Acabei de sair do VLT, parei aqui no Boulevard Olímpico para mostrar para vocês um grande mural, um imenso mural que corre o risco de até entrar para o livro dos recordes do Cobra, do grafiteiro Cobra. Vamos lá conferir? Para quem não sabe, aqui no Boulevard passava a perimetral e hoje em dia está todo revitalizado, está muito legal. Quem puder vir, vem para conferir e vocês ainda vão poder ver de perto esse que vai ser o maior mural do mundo. trust anyone. What? Don't trust. Stay strong. Don't go wrong. Think twice. Think twice.
for your day, for your faith, and shout, yeah, yeah. Eu tinha uns 11 anos, assim, mais ou menos. 12, mais ou menos. Eu tive uma identificação com todo esse movimento de rua, assim, né? Me atraía muito mais do que a escola, do que qualquer outra coisa, assim, tipo... Eu fiquei fascinado realmente com essa possibilidade, né? De sair por todos os lugares e colocar meu nome. Eu sempre andava com caderno de desenho, mas eu não pensava, pô, vou desenhar no muro. Eu não sabia, não conhecia ninguém que desenhava no muro. E quando eu descobri essa possibilidade, pra mim foi um prato cheio, né? E é um universo infinito, né? Pintar é um universo infinito de possibilidades. E pintar nas ruas mais ainda. Porque a cada dia tem um desafio diferente. Uma parede que é diferente, um desenho que é diferente, uma viagem diferente. Então esse universo foi me prendendo ali e me conquistou completamente. Toda a galera que eu conheci da pichação, tudo isso de ter nascido na cidade de São Paulo, né, de ter me envolvido, feito parte de um grupo de break, que é o Jabaquara Breakers. Então tudo isso eu só estou aqui hoje seguindo com o meu trabalho por conta de todos esses momentos que eu passei. Durante muito tempo me chamaram de vândalo, pichador, vândalo, vagabundo, tal, etc. Hoje, muita gente me chama de artista. Para mim, eu sigo fazendo o que eu sou. Eu sigo colocando, pintando, que é algo natural para mim. Eu sou isso. E eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero seguir fazendo murais cada vez maiores e mais elaborados artisticamente, assim. I was the one to judge. You said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. When you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. With you. O artista Eduardo Cobra finaliza em Itapevi, às margens de uma rodovia movimentada, um trabalho de grandes proporções que já é considerado o maior painel grafitado do mundo. E aí cheguei nesse resultado, que a imagem foi completamente pensada também no conceito de que as pessoas possam passar aqui pela rodovia, mesmo que a 100 km por hora, e consigam identificar qual é a mensagem do painel, né? O painel de mais de 5.700 metros quadrados está sendo pintado na fachada da fábrica de chocolates Cacau Show a convite da marca. O estilo que tornou Eduardo Cobra mais conhecido se baseia em uma mescla de fotografias antigas com cores fortes, em referência ao hip-hop de suas origens. Antes de começar um novo trabalho, Eduardo Cobra faz uma boa pesquisa iconográfica sobre o tema. Em seguida, já com a imagem principal escolhida, ele produz uma tela,
já pensada como obra de arte. Essa tela é fotografada e impressa com quadriculados, que vão servir de referência para o mural. Cada artista de sua equipe recebe uma parte para reproduzir. O espaço escolhido é então preparado para receber a arte. No muro é reproduzida a base quadriculada. Com o auxílio de máquinas e andaimes, o trabalho é elaborado em etapas. Geralmente, a imagem é feita toda em preto e branco, com luz e sombra. Só então são adicionadas as cores características da obra de Eduardo Cobra. Eu agradeço a todos que me acompanham, que têm me apoiado e tal, né? Primeiramente isso, porque me fortalece demais todo esse carinho que eu tenho recebido. E por outro lado, que assim, por mais que todas as portas estejam fechadas, que não tenha nenhum tipo de apoio, acreditar em si mesmo, acreditar que é possível romper essas barreiras, se dedicar, fugir do lado negativo das coisas, né? Eu sou um cara que eu tive que aprender muito na batalha, na briga mesmo. Mas hoje eu falo claramente, foge do álcool, foge das drogas, foge do crime, pesquisa, que se deu certo para mim, vai dar certo para qualquer pessoa realmente que se dedicar e colocar o coração nisso. Para finalizar mesmo, o que é arte? O que é arte? Bom, aí é uma pergunta... Dá um livro. É bem difícil. É bem difícil. A vida é uma arte. Curtiu o vídeo? Por favor, deixe seu like, curta e compartilha para fortalecer o canal. É nóis, tamo junto.